Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, estou aqui com a Kai. A Kai vai posar aqui pra gente hoje. E hoje eu vou fazer um ensaio fotográfico dela utilizando a Fuji X-Z2 com a lente 35mm 0.95. Essa lente é uma lente mecânica, não possui foco automático e o ensaio inteiro eu vou controlar o foco da câmera e a abertura também vai ser variada. Então algumas fotografias vão ser em 1.4, outras em 2.8, 2.0 e algumas em até 0.95 quando forem mais próximas e fotos de retrato. Mesmo tendo o focus picking aqui na câmera, é uma lente complicada de fotografar com a abertura maior dela, porque o foco se torna muito complexo, né? Que é uma abertura muito grande, mas ela tem um efeito muito característico, que lembra um pouquinho fotografia de cinema, e uma ótica muito parecida com as da Leica, lógico que não entrega a mesma nitidez. Então, acompanhe o ensaio aí com a gente. Bring it up to let you know there's so many clues. This time is up with you. You've been way too patient, he's way overdue. Oh no, oh no, oh no. You believed it. And now we're thinking out loud. We're thinking out. Vamos lá, eu tenho um método de dirigir, mas se você tiver alguma sugestão de pose, tiver alguma versão, você pode fazer a sua também. Então a gente vai começar, eu sempre gosto de começar com algumas fotografias só de rosto, tá? Pra gente poder entender como tá a luz, sombra e tudo mais. E depois a gente vai fotografando mais corpo inteiro. A gente vai médio corpo, depois me afasto o corpo inteiro também. Aqui na câmera fotografar em JPG e RAW para ter as duas opções, mas eu quero utilizar só o JPEG na câmera. 1/4000, ótimo. A sombra bem contrastada. Ótimo. Vamos aproveitar esse sol que ele tá mais lateral. Pode deixar o corpo na direção do sol e virar só o rosto para a câmera, tá bom? Pode dar mais uns passinhos para lá, por favor. Isso. 2.8, aqui 1/2000. Mantém assim, olhando para aquela direção ali. Aí. A mão direita no cabelo aqui, aí a mão esquerda pode manter ela para trás e olhando pro mar ali. Ótimo, fotona de rosto agora. Perfeito, nessa fotografia eu vou utilizar a abertura 0.95, aproveitar que o sol ficou um pouquinho tímido, vai ficar mais fácil para fazer ela. Foco bem nos olhos. Aí, pode virar o corpo de frente pra mim agora. Aí, ótimo. Perfeito. Isso. Isso, ótimo sorriso. Ótimo. Vou fazer algumas aqui na sombra de rosto. Pode vir mais pra cá. Isso, perfeito. Ótimo. Só trazer a câmera um pouco mais pra cá. Isso, closão no rosto. Um pouco mais séria agora. Ótimo. Muito séria, pode sorrir. Muito séria? Foi muito séria, pode sorrir. Aí, perfeito. Cara, a gente vai fazer o seguinte, eu quero bastante desse sol no seu rosto, tá? Ficar bem legal, mas primeiro eu quero ele no seu cabelo, então a gente vai fazer de costas pro sol, porque ele vai criar um contorno no seu cabelo, vai ressaltar o loiro também, e a gente vai começar brincando assim, ó, só vai sentar pra cá, e entre esses matinhos vai olhar pra mim, eu vou estar ali com a câmera, tá bom? E vai posar assim, criando, colocar assim, mas sempre evitar, porque como o sol tá forte, se você ficar nessa direção, ele invade o rosto. Então a ideia é você virar, ó, totalmente para lá, para o sol não invadir seu rosto, tá bom? E aí eu quero tentar criar um flare com essa lente aqui, quero ver como que ela se comporta nessa fotografia. Traz o quadril um pouco de frente para mim, isso, ótimo. Aí a gente pode fazer o seguinte, isso, um dos joelhos mais dobrados e outra perna esticada, tá? As mãos, se puder deixar assim, ó, e projetar o corpo para frente, tá bom? Ótimo, vou colocar agora em F2 para conseguir controlar essa iluminação. E aqui 1/500.
Aqui, não, vou colocar 1/800 que eu tenho mais controle da luz. Vou olhar o viewfinder, vou escurecer um pouco mais, 1/1000, aqui ótimo. Isso. Enquanto eu vou clicando, pode ir criando micromovimentos, tipo de rosto, mão, pode utilizar também, ó, se quiser criar algo assim, fica bem legal, pode utilizar a mão na alça da blusa. Aí, perfeito. Isso. Nossa, esse flare tá lindo. Ótimo. Linda foto. Mantém essa pose. Isso. Aí. Ótimas fotos, muito bom. Primeira parte do ensaio a gente terminou aqui, que foi o primeiro look que a gente fotografou. E já preciso adiantar aqui, uma das grandes dificuldades de utilizar essa lente é o fato do foco ser manual. E quando você utiliza super aberturas, como 0.95, tudo fica muito mais complexo, né? Para poder acertar o foco no olho, o foco também no rosto da modelo. E aí, o que eu tenho feito? Quando foram fotos em plano americano, que é metade do corpo, ou fotos de corpo inteiro, eu tenho utilizado a abertura f2. Vou mostrar para vocês como que é essa lente aqui, ó. Na abertura f2, eu tenho um controle um pouquinho maior do foco, eu erro menos, mas ainda erro bastante, porque não é uma característica assim, a Fuji não é conhecida pelo seu foco, né? Mas eu consigo ter um resultado bem satisfatório também. E a vantagem é que o foco dela é bem doce, bem suave, então acaba não se tornando um problema tão grande acertar ele, porque não é uma lente muito difícil de utilizar. Mas o sistema que eu estou utilizando, que é o sistema da Fuji, e de uma câmera que tem mais de 10 anos, 12 anos que foi lançada, se torna um pouco mais complicado. Então a gente vai fazer agora uma troca de look. A modelo precisa fazer umas fotos para uma loja, que ela fechou uma parceria, e nós vamos agora nas pedras, porque o look é branco e as pedras são mais escuras e vai ter um contraste interessante. Aqui. O que eu pensei? Eu vou estar mais ou menos naquele ângulo fotografando, tá? Você pode criar algo assim, ó, que você senta aqui, dobra nos joelhos, estica a perna e você pode criar algo apoiando aqui, a mão aqui, sacou? Ombro pra frente, na direção do queixo, sempre mantendo esse olhar algo mais blasé, assim, tá? Se possível, respirar pelos lábios, porque a boca entreaberta fica mais elegante também. É assim, ó, a boca meio... sabe? Fica legal também, tá bom? A gente começa assim com as poses, se eu tiver mais alguma sugestão, se você tiver também, você pode sugerir, tá? 1, 2, 3... Aí, estou em 0.95 a lente, ficando, algo um pouquinho mais sério, coisa no rosto, bastante desfoque, isso, vou trocar agora para 1.4, pegar mais meio corpo. Ótimo, perfeita. Isso, vou colocar em F2 aqui. E aí eu vou colocar a velocidade de 1/125. Tá ótimo assim. E aí a abertura F2. Aumentei para 1/160. Isso. Pode criar algo com os braços para cima também, olhando para o lado. Vai criando assim. Fazer de costas, tá? E aí de costas fazer o seguinte, quase de lado, mais um pouquinho de costas, pode mostrar quadril e olhar por cima do ombro.
Sua mão direita, coloca ela aqui, ó, no body e aí você puxa a alça dele aqui, ó, tá? Tá. Puxou e olhou assim, ó, por cima do ombro, tá bom? Mantenha essa pose olhando para aquela direção ali. Vamos lá, isso, a perna esquerda em cima, o corpo bem projetado para frente. A mão direita pode estar aqui no cabelo, no olhar daquela direção ali. Deixa o vento bagunçar, isso. Desse jeito tá ótimo, deixa ele bagunçar, entra no rosto, fica mais legal, tá? E olhando para aquela direção. Isso. Coloca o olhar para a câmera aqui. Sorriu. Aí, ótimo, perfeito. Muito bom. Aqui a gente vai fazer o seguinte, pode subir. Cara, aqui essa pedra tá ótima. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, tirar desse jeito mesmo assim. Pode olhar para aquela direção e eventualmente quando estiver clicando você pode olhar para a câmera, tá bom? Isso, peraí. Criar algo assim, ó. Projetou assim, isso, ótimo. Só um dos joelhos para cima, pode esticar a outra perna, aí, e olhando para aquela direção ali primeiro, tá? Aí, olhou para a câmera agora. Ótimo. Nessa hora a Kai tá dando a ideia de uma pose aqui, vamos entender mais ou menos, e eu vou encontrar um recuo para conseguir fazer essa fotografia. Vamos lá. Vou colocar aqui na abertura 2.8, porque ela tá um pouco mais longe. Isso, eu coloquei ela aqui no canto direito da regra dos terços. Criei a primeira camada com as pedras aqui, ó. Ótimo. A ideia é, com as suas costas, você vai criar um arco, tá? Jogar aqui, ó. Um dos joelhos pode estar pro alto, a mão aqui no body, ó. Mão no cabelo, outra mão aqui no body, pode inverter a mão também. Ótimo, para fazer essa foto eu vou baixar bastante o plano para a linha do horizonte ficar acima da modelo. Vou colocar em já tá em 2.8, vai me dar mais segurança. Isso. A mão direita coloca aqui pro alto, a outra direita. Aí, perfeito. Ó, a linha do horizonte mais acima, com a câmera lá no alto. Agora abaixando a câmera. Perfeito. Galera, acabei de fazer aqui, ó, o segundo look com a Kai, tá? E qual que foi a ideia? Eu tô fotografando só em JPEG, eu acho que eu já falei pra vocês, mas vou ressaltar. Tô fotografando em JPEG, por precaução, uma cópia aqui em RAW também na câmera, mas tô utilizando uma receita de filme aqui na Fuji. O que acontece? A Fuji, ela tem simulações de filme, para quem já tem Fuji já sabe disso, para quem não conhece, ela simula filmes de câmera analógica, e a brincadeira foi fazer o ensaio inteiro em JPEG, mas tem um backup em RAW caso eu precise. E spoiler, acabei utilizando só os arquivos em RAW mesmo da câmera. O que acontece? Eu tinha programado uma receita, né? Uma receita de filme, de simulação de filme, onde ficava muito contrastada. E nas primeiras fotos acabou estourando muito o branco. Olha o resultado aí na tela, como que ficou a primeira foto. E olha agora, quando eu peguei o arquivo em RAW dessa foto em JPEG, e eu salvei ela com um preset que eu tenho que já simula, né? Algo mais vintage, um filme mais vintage. Na verdade, são os presets feitos para verão. Acontece que essa receita que eu criei na Fuji, ela é voltada para luz difusa, e ali naquele pôr do sol a gente pegou uma luz muito dura e ela não combinava mais. A sorte que eu fotografei JPEG e RAW, eu consegui salvar ao meu gosto essa fotografia. E outra vantagem também, mesmo a fotografia estourando, e mesmo essa câmera Fuji sendo antiga, se eu não me engano de 2012 é o lançamento dela, ela tem uma ótima recuperação nas altas luzes, e eu consegui trazer de volta essa textura, né, que eu tinha perdido por fato de ter estourado as altas luzes da minha fotografia. Então, se você tá curioso para ver todas as fotografias, eu estou publicando elas ali no aplicativo Beam2. Eu já falei dele aqui para vocês e eu vou falar de novo.
Porque por conta dos algoritmos, né, da rede social, do Instagram e tudo mais, eu não tenho publicado mais fotos como eu gostaria, porque a plataforma não vai entregar, ela vai priorizar vídeos, priorizar Reels. Então lá no Bin2 eu estou convidando todos os fotógrafos a fazerem parte do aplicativo, porque lá a gente vai conseguir publicar nossas fotos e a gente vai fortalecer a comunidade. E lembrando que esse aplicativo ele é voltado só para fotógrafos, então você dá dicas de onde você fotografou, dicas das configurações da câmera, se você precisou pegar trilha, lugares para estacionar o carro, essas coisas assim. A ideia é que não importa onde você esteja viajando, você abre o aplicativo e vai encontrar locais bonitos para fazer fotografia de pessoas ou de paisagem. Eu costumo fazer fotografia de pessoas. Então acesse o aplicativo Bin2 e utilize o código BTCauePass, porque assim o pessoal da plataforma lá da KNF Concept vai saber que eu tô levando vocês lá pro aplicativo, ganhando uma moralzinha com eles lá, e a gente faz amizade, a gente se segue, eu tô seguindo todo mundo que tá me seguindo, vamos povoar aquele aplicativo. Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Perfeito. Cara, para fazer essa fotografia eu vou utilizar em 2.8, preciso subir o ISO, que agora eu tô sem iluminação. Eu vou utilizar o ISO 1000 nessa fotografia. Preparando para clicar, F2 de abertura, 1/80. Perfeito. As fotos ótimas, criando a composição com as rochas. Isso, braço pro alto. Perfeito, cai. Aí. Consegue sentar aqui, ó, bem na beirada? Isso. Pode sentar e deixar os pés um pouco mais soltos, aí. Gostei disso, o vento mexendo no vestido fica bem legal. Deixa ele voar um pouco, vai ficar legal pra fotografia. Tá uma cor linda do pôr do sol agora. Nossa, cor incrível. Coloquei 1/100. Tô em 1.4 de abertura. Olhando pra aquela direção, Kai. Isso. Olha que cor linda do sol. Vou subir aqui agora, fazer umas mais de rosto. Para as fotografias de rosto, eu vou utilizar 0.95 de abertura. E agora eu vou ter esse laranja do sol, pintando o rosto da Kai, tá ótimo. Excelente luz. Pera aí, volta essa pose. Seu rosto tá ótimo nela, pode voltar. Colocou a perna, levantou o braço. Olhou para a câmera. Isso. Pessoal, chegamos ao fim do ensaio. E, bom, a gente até se arriscou fazer fotos na pedra, né, Kai? Sim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado e eu quero falar um pouco sobre como foi os desafios para a gente poder fazer essas fotos, tá? Primeiro, eu senti um pouquinho de desafio para poder fazer o foco em grandes aberturas, que é o que eu já imaginava com essa lente, mas ela tem um foco muito doce, muito suave, que me permite ter um controle, uma precisão melhor, principalmente com o auxiliar de foco que tem nessa Fuji X-Z2. As cores eu amei, mas quando eu abrir no computador eu vou ter um detalhe melhor delas e saber melhor como que é a nitidez das fotografias. E provavelmente no final desse vídeo vai ter uns adendos que eu vou colocar. Agora eu quero saber da Kai. Kai, você já tem experiência de posar, já desfilou também, né? Sim. Eu quero que você fale o que você achou da direção e como que você sente que é, no meu caso, que é um fotógrafo, está utilizando uma lente que é manual, que eu preciso um pouquinho mais de tempo para acertar a fotografia. Você achou que foi muito demorada a sessão? Como que ela fluiu? Olha, sendo bem sincera, foi super prático e eu me senti muito confiante, porque, né, ter um direcionamento do que faz, as poses, fica tudo mais fácil e flui melhor o ensaio. O ensaio fluiu muito tranquilamente, natural, gostei muito da tua condução. Foi bem tranquilo pra mim e sinto que foi super rápido, tipo, o tempo passou assim, né? E amei o cenário, a gente escolheu um lugar maravilhoso. O sol ainda tá lindo. O sol aqui, né? foi incrível também. Acho que fizemos boas produções. Eu senti muito de ir lá em cima porque, tipo, tava um sol batendo nas pedras e aí eu falei, meu Deus, é o lugar. E um pouco de medo, arrisquei, porque eu tenho um pouco de medo de altura, mas foi super legal. Eu adorei que, tipo, o vestido deu uma fluidez legal, assim, na imagem. Tô super curiosa pra ver os resultados. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Adorei fotografar com a Kai. Foi muito interessante o seu resultado. E às vezes é um desafio fotografar com luz natural, porque a gente depende do horário do dia, vários fatores, agendas cruzarem também, né? Muitas coisas acontecendo.
Mas, no mais, eu vou fazer as considerações finais em próximo vídeo falando sobre a edição desses arquivos. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa um joinha aí, compartilhe e comente o que você achou. Tamo junto. É isso. Valeu. High five. Missão cumprida.